tem uma questão ali, né? Até eu questionava aqui, né, quando o doutor Ari Carneiro Júnior esteve aqui em entrevista com a gente, há cerca de 2 semanas atrás, sobre a questão da iluminação pública do município de União da Vitória, né? Que não saiu porque a empresa que acabou vencendo um processo licitatório lá atrás, acabou entrando numa questão judicial, ou seja, se o município mesmo não queira fazer negócio com essa empresa, vamos falar assim mais no popular, a empresa já está cobrando uma questão judicial aí, né, absurda, né? Situações como essas, como que se tem que precaver? Muito, como diz, muita calma nessa hora, né? Porque senão a empresa que outrora venceu um processo licitatório, ela está querendo cobrar os seus direitos, né? E também, por outro lado, se fala muito em tentar chegar num acordo sobre essa questão da iluminação pública. Tem como falar alguma coisa à população? Ou seja, o município ainda está tentando conversar com essa empresa que está no processo judicial em andamento? Eu acho que esse é um ponto importante a ser destacado, né? Sobretudo porque saiu em redes sociais na semana passada, até foi apresentado por alguns vereadores, né? Um requerimento junto ao Ministério Público de uma reunião que houve com a empresa, né? Que em tese venceu a PPP da iluminação pública. Então, acho que a primeira coisa é importante deixar claro que aquela reunião foi uma provocação da empresa para apresentar aquilo que era o projeto da PPP. Mas acho que a gente tem que rebuscar um pouquinho a história para poder entender esse momento agora, e aí eu mostrar que situação eu explicar que situação que isso está agora. Essa PPP, ela é de 2020, né? 2020, ela foi assinada em 2020 e lá naquela oportunidade ela estava com um valor de 109 milhões. 109 milhões por um período de até 24 anos, 25 anos, podendo ser renovada por mais um período, por mais um igual período, né? Naquela oportunidade, aí lá já era o primeiro ano de governo do Bashir, né, foi feito um estudo, né, inclusive foi contratado uma empresa de auditoria, para avaliar as reais condições, tanto técnicas como monetárias desse contrato. E se identificou uma série de incongruências ali naquele contrato, começando com cláusulas que estavam em branco, né, fórmulas de atualização. Por exemplo, tínhamos a fórmula de atualização da taxa da remuneração do contrato, né, que dizia que a remuneração ela seria atualizada pelo IGPM ou pela COSIP, pela taxa da ANEEL, né, que diz o percentual que você vai repassar para a COSIP, que é a contribuição que você paga na conta de luz. Dentre elas, a maior. Só aí já fere o interesse público, né, o interesse do município. Então, já começa por aí o problema. Outra cláusula que tinha de atualização dizia que a atualização ela seria, ou ela teria como ponto de partida a data na qual a proposta foi colocada no processo licitatório, ou seja, ela retornaria para maio de 2020. Lembrando que nesse período era um período pandêmico e que a nossa taxa de juros ela estava na estratosfera, tanto que como era o IGPM estava dando de maio de 2020 a maio de 2021 na ordem de 32%. Então esse contrato já saltaria para 140 milhões, praticamente isso. Na projeção, nós teríamos que a partir do 5º ano, os recursos arrecadados para o COSIP já não seriam mais suficientes para cobrir, né, o pagamento dessa PPP. Então, no interesse público, naquela oportunidade, o prefeito Bashir, ele não deu a ordem de serviço, né, até que se chegasse a esses números, né, e aí, então, após se identificar esse problema futuro, aí é o mérito dele nesse sentido, né, ele não deu a ordem de serviço, ao que a empresa, então, entrou com uma liminar, um mandado de segurança. Só que o mandado de segurança, esse mandado de segurança, ele tomou áreas de processo ordinário, né? Então, já tivemos reuniões de conciliamento,
né? Em tese, assim, não caberia nisso, num mandado de segurança, porque você teria que discutir o mérito especificamente. Então, esse mandado de segurança, ele se estendeu durante todo esse período. O maior problema disso tudo é que isso impede, né, e impediu o município de fazer processos licitatórios no sentido de fazer a mudança do parque de iluminação pública. Então, o município teve que trabalhar ao longo desse período com contratações emergenciais, né? E já ao início desse ano, venceu novamente o contrato emergencial, o que o município, de novo, teve que fazer uma contratação por mais 60 dias, né, uma contratação emergencial para dar conta da manutenção do parque de iluminação pública. Não está falando de substituição, de manutenção. E agora, acho que é uma notícia importante, né, para a comunidade, para a sociedade, né, que na semana passada, então, saiu a decisão em favor do município, né, não dando provimento àquele mandado de segurança, o que destrava para nós agora o processo, e a gente pode pensar, então, efetivamente num processo ou num planejamento, né, que a gente possa fazer um projeto para a substituição do nosso parque de iluminação pública. Então, isso já entrou na pauta de discussões, né, o doutor Ari já iniciou as tratativas para a gente decidir qual vai ser o procedimento que a gente vai adotar no sentido de fazermos a substituição do nosso parque de iluminação pública. É importante destacar que o município já tem um plano diretor, né, da iluminação pública, que está estimado na ordem de 9 milhões para substituir todo o parque de iluminação pública, né? E também já tem a tratativa, já tem a negociação da possibilidade de a gente pegar esse recurso, e nós não temos outra maneira, porque nós não temos recursos disponíveis, né? A possibilidade. Primeiro a gente vai, como eu falei, pegar esse projeto e ir atrás dos nossos representantes para ver se há possibilidade de conseguirmos uma verba, pelo menos que patrocine parte desse nosso projeto, né? Se não, a gente pegar um empréstimo no Fomento Paraná, e a gente já fez a projeção desse valor que vai ser despendido para pagamento das parcelas, que nós conseguimos pagar tranquilamente as parcelas com a COSIP, que ela tem esse fim específico, né? E numa projeção aí, vamos jogar isso para 2035, mais ou menos, nós teríamos a valor corrente hoje em torno de uns 20 milhões que sobraria na COSIP, ou seja, daqui até 2035, são em torno de 10 anos, eu poderia novamente fazer a troca do parque de iluminação de novo. Então, com relação a esse projeto da PPP, importante deixar claro para a população que o que estava travando era esse mandado de segurança, então nós não conseguimos fazer nenhum projeto licitatório, mas que sofre agora, né, essa derrota, né, sofreu essa derrota e libera para nós, para a gente pensar nesse projeto, então, que a nossa cidade merece, né, que é uma iluminação bonita, e aí esse é o desafio agora que a gente vai ter para esses próximos dias, aí, discutir qual a melhor alternativa de implementação desse projeto. Então, para a população ficar tranquila, né? Ou seja, não vai onerar a população, aquela taxa que você paga, que vem embutido na sua conta de energia, vai ficar os mesmos valores, né? Obviamente, anualmente tem um pequeno reajuste ali, mas nada absurdo, né? Ah, minha taxa, um exemplo, era 20, agora eu vou pagar R$60. Nada disso, né? Ou seja, a taxa ela vai se manter dentro aí dos seus padrões normais, e sem falar que a questão da tecnologia LED, ela gera economia, né? Ou seja, a conta de luz para o município vai diminuir, né? Então, tem o repasse, aquele que é o repasse normal, que está previsto no nosso código, que é a correção normal, né? Mas, após substituir do parque de iluminação pública, bem você frisou, Tiago, né? A tendência é que caem os valores, porque a tecnologia, evidentemente, vai ter um consumo menor de energia, essa conta cai. Aí que está um fator importante, porque lá na frente a gente pode passar esse ganho para a população. Então, porque eu não sou obrigado a fazer o repasse dessa correção, senão por necessidade, né? Entendendo lá na frente que isso não seja mais necessário, que começam a sobrar recursos, eu posso simplesmente não onerar o cidadão e não repassar isso aí. Então, essa é a ideia também. Quando você conseguir trocar todo o nosso parque de iluminação pública, cai
esse nosso desembolso com o pagamento da iluminação pública, nós podemos transferir isso como um bônus para a nossa população, reduzindo o valor da COSIP, que, né, queira que não queira, sempre faz uma diferença no orçamento, né, das nossas famílias aí.